Opa, e aí, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse meu canal. E hoje o principal tema que eu senti necessidade por falar é: não tema. Não tenha medo de errar. Isso é algo que eu me peguei bastante pensando sobre esse assunto, de ter medo de cometer algum erro. Que é algo bastante irônico, se for para pensar. Porque, querendo ou não, alguma hora você vai cometer um erro. Você pode calcular cada coisa que você vai fazer no seu dia. Uma hora ou outra você vai esbarrar em alguém ou tropeçar. Isso, querendo ou não, é um erro. Você não fez isso porque você quis, você tropeçou simplesmente. Você não fez aquilo. Aquilo aconteceu. Querendo ou não, é um erro. E, querendo ou não, bom, basicamente isso é algo que eu tenho na verdade, né? É algo que eu sinto bastante, que é essa questão de tentar ser perfeito, tentar não cometer nenhum erro, tentar seguir uma direção reta, sendo que para qualquer pessoa isso é literalmente impossível. Uma hora você vai acabar cometendo algum erro. E eu me peguei bastante essa semana. Eu tava angustiado, eu tava preocupado, eu não sei o que eu tava exatamente sentindo, mas eu tava, de verdade, eu tava muito preocupado com relação a mim mesmo. E no geral eu acabei pesquisando sobre o que estava acontecendo comigo e eu descobri que eu tava com, eu não sei se eu ainda tô, mas enfim, no início de um toque religioso, que é transtorno obsessivo compulsivo por hábito religioso, que é orar falando a palavra certa, jejuar não com intenção, mas simplesmente por obrigação, e não faz, tipo, não fazer o principal, que é confiar em Deus. A palavra, uma das frases, na verdade, a frase mais dita na Bíblia é não tema. É literalmente a frase mais dita na Bíblia. É algo muito interessante que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui pesquisar, que para cada dia do ano tem um não tema, vamos dizer assim, né? Essa palavra se repete 365 vezes no ano. É algo bem legal de se pensar. Mas enfim, o foco não é esse. O foco é confie, mesmo quando não fazer sentido. Você não precisa saber qual é o próximo passo. Você só precisa andar. Só precisa ir para frente. A porta já está aberta. A porta já está escancarada na sua frente. Então, isso serve para mim também. Então, por que a gente tem tanto medo de dar o próximo passo para entrar por ela? É quase como se a gente tivesse vendado e não soubesse o que vai vir pela frente. E basicamente esse é o futuro. É uma porta aberta e você vendado, não sabendo se está aberto ou não. Mas, bom, como é que eu posso explicar? Tem bastante coisa que eu tenho muita dúvida. Como o propósito, pelo que eu fui feito, no caso, para que eu fui feito, né? Para onde eu vou, o que eu faço, onde eu trabalho, onde eu estudo, vou estudar em tal lugar, o que eu estudo. E isso é uma questão de querer fazer as coisas tudo certinho. Não tem isso. Simplesmente não tem isso. E eu acabei tendo sorte de pensar nisso, porque eu sou uma pessoa que eu sou bastante pragmático, vamos dizer assim. Eu quero fazer tudo do jeito certo, com o método certo, no tempo certo, enfim, tudo certo. Nada pode ter nenhum erro. Sendo que, bom, você, assim como eu, é um humano normal e você vai cometer muitos erros na sua vida. A única coisa que que era e que ainda vai ser perfeita para sempre nessa terra é Jesus. O único que nunca cometeu algum tipo de pecado. Nunca cometeu nenhum tipo de erro. E ele é literalmente o único perfeito. Ele e, bom, a Trindade, no caso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E essa questão de querer ser perfeito, de não pecar, é algo que te dá medo. E quando você começa com hábito religioso,
a vida cristã começa a ser um peso. Eu me identifiquei bastante com isso. Quando começa a ser um peso, não é de Deus. Vamos dizer assim, não é para que não é para você carregar aquilo. Não é você tá carregando algo que Jesus já carregou. Você está levando um peso a mais. E isso é horrível. Você fica com medo, fica preocupado, não sabe o que vai acontecer em seguida, ou tem medo de falar com Deus, tem medo de confessar seus pecados para Ele, porque você peca demais e você não consegue controlar. E quando você está com um toque religioso, por exemplo, vem muitos pensamentos na sua mente, pensamentos de blasfêmia, pensamentos de violência e qualquer outro tipo de pensamento, na verdade. E isso é algo que te deixa para baixo, porque você fica naquela questão de, eu tenho que ser perfeito, tenho que cometer um erro, tenho que, pensamento blasfemo. E, e agora? E agora? Então, quando começa a ser um peso, quando você começa a ter mais medo do pecado, porque a única coisa que de fato merece o seu temor é Deus. E o temor de Deus é você temer em desobedecê-lo, temer em se afastar dele e enfim. A única coisa que merece o seu temor é Deus e mais nada. Você não, literalmente, a frase mais dita é não temas. Então, por que a gente ainda tem tanto medo? Quando eu pensei nisso, deu um estalo. Eu não confio em Jesus. Eu não confio em Deus. Isso é algo que dá dá um aperto no coração. Dá uma coisa, tipo, Jesus morreu por mim, sabendo do meu pecado de amanhã. Ele morreu por nós, no caso, né? Sabendo que a gente ia pecar hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, na década seguinte. E mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele fez. Se ele tivesse, sei lá, não feito isso, ninguém estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mesmo assim ele foi e fez. E isso é uma das maiores provas de amor a Deus pelas suas criações. E no geral, isso é algo incrível de se pensar. Mesmo a gente errando bastante, ele ainda foi, não só não só fez o seu sacrifício e ressuscitou no terceiro dia, como ainda deixou o Espírito Santo para nos conduzir e para nos, como que é a palavra? Nos convencer do pecado. Quando você sente que algo está errado dentro de você, que você está fazendo algo e que aquilo está errado, isso é a convicção do Espírito Santo. Mas quando você começa a ficar muito preocupado demais, pensando demais, tendo muito medo de pecar, pode ser toque religioso. E a minha experiência com toque religioso, não sei se já acabou ou enfim, mas foi um curto período ali, né? Não vou dizer que foi muito longo, foi acho que um mês só de toque religioso e eu já fiquei bastante. Eu fiquei bastante preocupado, vamos dizer assim, né? Eu fiquei bastante agoniado. Fiquei com uma angústia gigantesca no meu coração. Eu fiquei com um incômodo na minha cabeça, uma dor de cabeça enorme. Porque eu pensava demais e quando eu pensava demais vinha pensamentos que não eram meus na minha cabeça e que eu tomava pra mim como se fossem meus. E, cara, isso é horrível, sinceramente. Se você, se você que tá assistindo esse vídeo tem isso, saiba que tem como isso passar, tem como isso sair. Eu não sabia o que era. Quando eu fiquei sabendo, eu fiz de tudo para sair e graças a Deus ele me concedeu a porta necessária para eu conseguir sair disso. Pelo menos de início, eu acredito que eu já tenha saído dessa fase, ainda bem. E se você tá vendo esse vídeo tem esse tipo de coisa, se identificou com o que eu tô falando, ignore esses pensamentos, porque não são seus. O que está acontecendo é uma batalha espiritual. E a luz sempre ganha, dependendo do que aconteça. Só que esses pensamentos que vêm na sua cabeça não são seus. Então, quando vier na sua cabeça, não repreenda, porque pode acabar sendo um gatilho ao invés de ser um escudo. Ao invés de você se livrar, repreendendo esses pensamentos em nome de Deus, você simplesmente pode acabar adicionando um gatilho.
Então quando você repreende esse pensamento, pode vir outro em seguida, depois você repreende de novo. Aí vai mais outro em seguida. Aí você repreende de novo e, enfim, um ciclo interminável. Então, apenas ignore. Apenas ignore. É o que eu estou tentando fazer, é o que eu estou me esforçando para fazer. Então, não se iluda com essa questão de que você tem que ser perfeito. Eu não sei nem se depois de que a gente partir aqui, a gente se encontrar com Jesus, a gente vai ser perfeito. Provavelmente sim, mas é algo que eu preciso pesquisar um pouco mais para entender. Mas entenda que nessa terra, corrompida por pecado, você nunca vai ser perfeito. Então, o que você precisa fazer é perseverar e, se você cair, levantar. Essa é a mensagem do vídeo de hoje, ficou bastante extenso, mas enfim, era isso que eu queria dizer. Um abraço.